Olá, queridos alunos, dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós falaremos sobre mediunidade com Jesus, tomo 1, módulo 5, roteiro 3. E tem a ver Jesus com mediunidade, já que mediunidade, como aprendemos, é uma disposição orgânica. Jesus entra nisso? Vamos descobrir? Vamos lá. Então, o que é mediunidade com Jesus? Olha que legal! É colocar em prática a lei de amor, é vivência da caridade, é serviço ao semelhante, é aprender a servir. Então tem tudo a ver com Jesus, não? Não é a mediunidade em si, mas o que nós fazemos dela, como nos disse Emmanuel na aula passada, né? Exatamente. Então muitos têm a disposição orgânica da mediunidade, mas poucos sabem utilizar a mediunidade, porque a mediunidade reclama necessariamente seguir Jesus, seguir os evangelhos, colocar em prática os evangelhos, entender a lei do amor, entender a lei da caridade, se colocar a serviço de. Isso que é mediunidade. Não basta colocar um crachá, colocar uma roupinha branquinha, com o nome escrito atrás nas costinhas, médium. É preciso uma transformação, é preciso viver o Evangelho, é preciso respirar o Evangelho, é preciso colocar em prática os ensinos do Mestre. Então devemos compreender que a mediunidade só existe pelo concurso dos espíritos. Os atributos medianímicos, assevera Emmanuel, são como os talentos do Evangelho. Seu patrimônio divino é desviado de seus fins, e o servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara, da verdade e de amor. Então, olha que ele nos diz, né? Temos mediunidade? Sim. Mas se não colocamos, se somos indignos nesse trabalho, com certeza essa mediunidade será colocada ao lado. Por quê? Nós perdemos a confiança do Senhor, nós perdemos a confiança daquele que nos legou esse direito, ou digamos assim, esse prêmio, melhor prêmio, né, do que direito, esse prêmio de colocar a serviço do outro o nosso amor, como forma de lenir tudo aquilo que causamos, todo o sofrimento que causamos a esses seres. Então a gente pode ver aqui que a mediunidade só existe pelo concurso dos espíritos. Então o médium sem espírito, ele não é nada. Ou seja, a sua mediunidade não serve para nada. Ele só tem função realmente quando ele está a serviço, quando ele está fazendo essa intermediação dos espíritos com o mundo material. Então a importância do médium entender que ele não é a figura principal como muitos acham que são. Não é verdade? Nós vemos aí um estrelismo, às vezes, né? E isso não condiz com a função, com essa missão. Função não, com essa missão que eles abraçaram na erraticidade de ser médium. Então, na sequência, acrescenta Emmanuel, multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofre o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, pode deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Olha a responsabilidade que pesa sobre os ombros de um médium. Olha o comprometimento que o indivíduo tem quando abraça ou quando se coloca em exercício dessa mediunidade. O quanto é perigoso essa mediunidade neste sentido quando ele se desvia das verdadeiras finalidades mediúnicas. Quando ele permite que o ego, a vaidade, a inferioridade dele, o orgulho dele esteja à frente de sua mediunidade. E com certeza ali estará lançada a sua derrocada, ali estará lançada o descumprimento da sua missão. Porque sim, a mediunidade é um cumprimento de uma missão que nós nos asseveramos que iríamos realizar. Então, mediunidade, adverte os mentores espirituais, não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então,
Olha como é importante os estudos da doutrina, como é importante conhecer as diversas vertentes dessa mediunidade, para que não sejamos instrumento de espíritos que estão ali para brincar. Por isso a necessidade de sabermos aonde está essa ligação. E como se faz essa ligação, instrutora? Será que é quando eu vou na instituição trabalhar como médico? No dia que chegou No lá? dia que eu cheguei? Na hora que eu cheguei lá, será? Ou porque eu não fumei, não bebi, fiz tudo certinho que mandaram. Será que é ali que começa essa ligação, essa assimilação de ondas mentais? Será que é ali? Eu acho que não. Claro que não. Claro que não. E aí a gente vai entender por que o orgulho, a vaidade, o egoísmo e todas as vicissitudes que nós temos que trabalhar para largar, atrapalham a questão da mediunidade. Porque ele fala aqui de ondas mentais. E aí, que tipo de onda nós assimilamos? Se a gente está vaidoso, se a gente está orgulhoso, se a gente está odiando, que tipo de onda nós vamos assimilar? Aí, pensar que a gente vai chegar no dia da reunião na casa espírita e vou estalar o dedo e vou ligar o interruptor e me conectei, como é que pode isso? Claro que não. A mediunidade reclama harmonia com o Cristo, harmonia com as leis divinas, harmonia consigo mesmo. É aquilo que Sócrates nos recomendava, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, para se conhecer e para buscar essa conexão com o universo é preciso primeiro se estabilizar. E essa estabilização, essa harmonização do ser com o cosmos, com o ser com o universo, é necessário que ocorra diuturnamente, 24 horas, minuto a minuto, segundo a segundo. É preciso essa vigilância do médium na sua recomposição energética, na sua ligação. Sim, porque o que nós estabelecemos é fé. E fé, lembra que eu ensinei a vocês? Fé não é o que pensamos, fé não é crença, muito pelo contrário, fé é ligação, são ondas, amplitudes, é o que Jesus falava a todos nós, né? Lembra que ele falou à mulher? Foi a tua fé que te curou, mulher, não fui eu. Ou seja, a tua conexão com o mundo espiritual. Sintonia. E é isso que o médium precisa perceber antes de abraçar efetivamente a prática mediúnica. Ele precisa entender que esta ligação mental dele precisa ser muito bem planejada, muito bem regulada, muito bem disciplinada, para que ele não seja um incauto, ou seja, vítima da sua própria ignorância. E só acrescentando, André Luiz, em uma das suas obras, ele fala também que o preparo do médium é diariamente, não é no dia, na véspera da reunião mediúnica, é diariamente, justamente porque você não pode mudar o seu padrão vibratório de uma hora para outra, no estalar de dedos. Então você tem que alterá-lo todo dia, você tem que imprimir um padrão vibratório todo dia. Então a mediunidade é a renovação social, no exercício da mediunidade com Jesus, ou seja, na perfeita aplicação de seus valores a benefício da criatura humana. Em nome da caridade é que o ser atinge a plenitude de suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênçãos, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana. Olha o tamanho desta responsabilidade. Instrutora, eu fico com medo se alguém me chamar para ser médium. Tamanha essa responsabilidade, o que pesa sobre os meus ombros. Não é só porque eu fiz um tratado lá na erradicidade de voltar para servir. As consequências desse tratado que gerarão se eu mal desempenhar essa função. Médium qualquer um pode ser. Agora, bom médium, esse leva bastante estudo, trabalho em si próprio, na sua reconstrução, na sua renovação. Então, ser um bom médium requer muito esforço, muita boa vontade. Como ela bem falou, estudar. Quantos médios, né, depois de se formarem, né, nunca mais visita os livros, nunca mais estuda absolutamente nada, nunca mais assiste uma palestra, nunca mais faz uma pesquisa. E a mediunidade, quando não estudada, quando não trabalhada, ela caduca. Então, o médium evangelizado, exercendo o mandato
com amor e espírito de serviço em benefício do próximo, contribui em grande escala para o progresso geral. E é nesse sentido que se diz que a prática da mediunidade com Jesus é um poderoso instrumento de renovação social. Olha que legal! Então, quando eu estou evangelizado, ou seja, quando eu estou inserido dentro dos ensinos da doutrina do Cristo, quando eu estou inserido e compreendo e coloco em prática os ensinamentos do ensino de Jesus, eu me torno um vetor de transformação social. Eu passo a ser um espelho, aquele que me olha, me admira pelas qualidades morais que eu estou reunindo. E essas qualidades morais advêm dos ensinos do Cristo, a minha evangelização. Então, não basta ser médio, é preciso estar mergulhado no Evangelho do Cristo e colocá-lo em prática para se tornar um médio. O verdadeiro médio é um seguidor da doutrina do Cristo, é um praticante da doutrina do Cristo. Ele não fala da doutrina do Cristo, ele é o Cristo em ação. É isso que o médium precisa compreender antes de abraçar o serviço mediúnico. E a gente fala aqui em renovação social, muitas vezes nós nos preocupamos em querer mudar o mundo, né? Como seria bom se a gente pudesse mudar o mundo, mudar as pessoas, ver o que está errado e corrigir. Mas a gente não pode mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Então, a responsabilidade que acarreta um trabalho mediúnico, ela traz essa renovação social, porque a gente se melhora e as pessoas à nossa volta também vão observar essa melhoria e vão também se modificar aos poucos. Foi exatamente esse dom, a faculdade de curar os enfermos e de expulsar os demônios, melhor dizendo, os maus espíritos, que Deus provera gratuitamente aos médios, para o alívio dos que sofrem e com meio de propagação da fé, razão porque Jesus recomendou aos seus apóstolos não fizesse dessa faculdade objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida, proposta reafirmada mais tarde por Allan Kardec, que recomenda aos médios dar à tarefa da mediunidade o seu tempo livre, o seu momento de lazer, sem pretender obter com isso recompensas de ordem material. Esse é um ponto extremamente importante para se analisar o trabalho mediúnico. Muitos irmãos abandonam seus afazeres, abandonam suas famílias, abandonam seu ganha-pão para se dedicar à mediunidade e acham que estão fazendo caridade. Não, não estão fazendo caridade. O primeiro ser a receber essa caridade sou eu. O segundo, as pessoas que estão à minha volta. E se eu não as atendo, se eu não as sirvo, se eu não sou caridoso para com aqueles que estão à minha volta, como eu posso ser caridoso numa casa espírita? Só porque eu botei uma roupa branca e botei um crachá e me transformei? É isso? Não, isso não é mediunidade, isso é um grande equívoco de muitos. E Kardec, com muita propriedade, recomenda se utilizar, se envolver na doutrina espírita nos seus momentos livres, nos seus momentos em que você estiver em lazer, que você estiver sem comprometimento com os interesses materiais. Ali é o momento de você se dedicar à mediunidade. E não fazer como muitos fazem, dizendo inclusive que estão fazendo um sacrifício, quando na verdade não há sacrifício nenhum. Muito pelo contrário, estão atentando contra as principais leis do amor e da caridade e da justiça. Então a mediunidade não pode ser fonte de renda. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Essa foi a recomendação de Jesus a seus discípulos. Com isso, queremos dizer que ninguém deve cobrar por um dom ou dom de cura que o Pai nos concedeu graciosamente. Mas cobrar, como assim? E se eu não cobrar em dinheiro, mas cobrar em prestígio, cobrar em receber presentinhos, carrinhos, enfim, algumas coisas materiais, ou até mesmo promoções sociais, aí eu posso? Só está mudando o nome, né? Exatamente. Muita gente utiliza, não, mas eu não cobro pela mediunidade, mas eu aceito agrados, eu aceito promoções, eu aceito facilitações do meio social. Isso é cobrar também. Isso é contrariar os ensinamentos do Cristo. Isso é ofender toda essa doutrina filosófica que o Cristo nos traz, que o Cristo nos apresenta. Quando eu, de qualquer sorte, obtenho qualquer que seja o ganho, olha só o que eu vou falar, até mesmo a gratidão de alguém,
eu estou a cobrar, porque a mediunidade não reclama sequer gratidão, sequer o sorriso de aquele que recebe os benefícios da minha mediunidade, porque eu sou um intermediário. Quem realiza as obras é o Cristo, quem realiza as obras são os Espíritos. Não sou eu sou somente instrumento na lavoura do Pai. Então, quais as características principais de um médium evangelizado? Tem característica? Vamos ver? Deve ter, né? Vamos ver? O médium moralizado, que encontra na vivência evangélica a conduta de vida, é uma pessoa de bem, e procura ser humilde, sincero, paciente, perseverante, bondoso, estudioso e trabalhador, e cumpre o mandato mediúnico com amor. Olha as características necessárias para ser um médium. E aí eu começo a pensar, né? Será que eu não tenho que ficar preocupado se eu sou um bom médium? É claro que a minha consciência vai reclamar do recôndito da minha alma se eu reúno essas características para efetivamente ter o título de médium. Porque, como dissemos, é uma disposição orgânica, mas o médium que trabalha a mediunidade para o bem, a serviço da humanidade, precisa reunir essas características. É necessário, é impositivo que ele tenha essas características. Ou pelo menos que ele busque essas características. Sabemos que ninguém se transforma da água para o vinho, não é só porque você fez o curso de educação mediúnica que você transformou-se num médium sincero, paciente, perseverante, né? Mas essas características têm que ser buscadas. Então o médium que acabou de fazer o curso, que já está pronto para exercer a mediunidade, ele tem que buscar amoldar o seu espírito com essas características. São a finalidade da mediunidade. Como vimos na aula passada, que muitos médiuns recebem esse dom da mediunidade e não tem uma evolução moral adequada, mas que ela serve para quê? Como ferramenta para esse médium se melhorar, para que esse médium venha a estudar, para que ele possa moldar o seu espírito de uma forma melhor, evoluir com isso. Então, mesmo que as pessoas não tenham características que sejam imorais, mas que tenham coisas a se melhorar, eles têm que buscar, através desta ferramenta, essa finalidade. Observamos que o médium necessita, em positivo, reunir essas características. Agora tem uma parte muito interessante, que é uma recomendação do nosso querido amigo André Luiz, que com muita propriedade, né, estabelece um decálogo aos médios. E eu convido todos os meus irmãos que façam uma reflexão com muita profundidade de tudo isso que nós veremos agora e que ele, com muito carinho, nos trouxe. Eu não vou apresentar os apoios do evangélicos, né? Vou deixar para que vocês leiam, né, e assimilem os apoios. Eu lerei somente os decálogos. Então ele abre dizendo: dever. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. Ninguém é obrigado a aceitar encargo nenhum. Mas uma vez aceita esse encargo, é um compromisso assumido. Então a gente tem o dever de fazê-lo e fazê-lo bem feito. A palavra que eu costumo traduzir esse dever eu chamo comprometimento. Exatamente. Uma vez inserido na plantação do Pai, eu preciso ter comprometimento com essa lavoura. Eu não posso ficar debaixo de uma árvore no frescor do dia, sem lá labutar, sem lá colocar minha mão na charrua para lavrar a terra do Pai. Eu tenho que estar comprometido, e por isso que ele nos fala: rende culto ao dever. O segundo, trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. Ou seja, ele te convida a trabalhar com vontade, com desejo, ser feliz ao entrar na lavoura do Pai. Feliz daquele que pode lavrar essa terra, que pode sulcar essa terra, que pode semear essa terra. E aí nós vimos na aula passada também que a mediunidade estuante, né, ele é um convite ao trabalho voluntário. Ele é um convite ao trabalho mediúnico. Você tem que se preparar, você tem que estudar, mas você tem que colocar a mão na massa. Senão a ferrugem vai acabar te atrapalhando. Ou seja, você precisa colocar aquilo em prática até por uma forma de equilíbrio energético seu.
igualdade perante Deus. Não te creias maior ou menor, como as árvores frutíferas espalhadas no solo. Cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. O irmãozinho que está lá numa cantina é tão importante quanto aquele irmão que está postando as suas mãos para dar um passe. Aquele irmão que é considerado um médium de cura, ele é tão importante quanto, porque é importante em relação àquele irmãozinho que limpou o salão para que você pudesse trabalhar, que ajeitou as cadeiras para que você pudesse sentar. Esse irmão é um médium tão talentoso quanto você. Por quê? Porque se ele não tivesse chegado cedo naquele organismo, naquela instituição, as cadeiras não estariam lá para você sentar, as camas não estariam arrumadas, os móveis não estariam limpos, os banheiros não estariam higienizados. Então olha como esses irmãos, ainda que muitos equivocadamente dizem, isso não é médium. Como que não é médium? Ele está se doando por amor, ele está servindo ao outro, ele efetivamente é um médium sim. A diferença é que ele não está numa sala, mas ele está prestando um grandioso serviço a todos nós. Quantas e quantas vezes assistimos dentro das escolas, né, dizer, olha, eu sou um instrutor, porque eu sou intuído pela mediunidade, e o pobre do coitado que limpa, não, esse é o faxineiro. Não, ele não é o faxineiro, ele é meu irmão médium que está ali a prestar um laborioso serviço para que eu pudesse estar em sala de aula a serviço. E que agora está fazendo um serviço que é primordial para que outro possa exercer um outro diferente. É uma engrenagem. O lar espírita, como toda casa onde tenha trabalho voluntário, ela é uma engrenagem. Tudo isso é importante. Porque se uma pecinha faltar, quebra a máquina inteira. Recompensa. Não esperes recompensa do mundo. As dádivas do Senhor, como seja os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e as bênçãos da coragem, não tem preço na terra. Olha que recomendação linda que ele é dado a todo médium. Não espere sequer o sorriso de gratidão. Você já está devidamente recompensado. A sua paga já foi lhe dada antecipadamente. Na medida em que você, ao reencarnar, recebeu o dom da mediunidade para lenir a dor de tantos seres que você causou sofrimento em vidas passadas. Então você já foi pago. Que história é essa de querer recompensa? Não há o que ser recompensado. Você já foi recompensado. Sentido de equipe. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. Quantos anseiam em querer dirigir uma casa na qualidade de presidente, mas não reúnem as qualidades, e aí invejam, criam dificuldades, criam barreiras, criticam uma administração sem compreender que ele não foi escolhido para dirigir. E aquele que lá está mal sabe que ocupa uma posição extremamente difícil, porque está na vitrine, e na vitrine onde todos jogam pedra. Poucos são aqueles que batem palma e agradecem pelo trabalho que esse irmão está a fazer. Entendam, nós não podemos centralizar. Foi advertido Kardec em sua obra. Se você não fizer, não se envaideça achando que só você que vai encarregado de fazer a obra. Não, outro virá e fará. É isso que diz nas obras de Kardec. Leiam as obras de Kardec. Kardec foi no início advertido pelos espíritos. Não se envaideça. Você é um instrumento. Nós o escolhemos porque você reuniu os talentos necessários, mas você não é exclusivo. Se você não fizer, ou se você se julgar acima dos outros, ou diferente dos demais, você será afastado, ou irá adquirir, ou fará essa missão. É importante compreender que a grande importância é a obra, e não a individualidade. Todos nós somos ferramentas que podemos estar contribuindo com uma grande obra. E nenhuma peça ela é primordial. Se alguém faltar, outra irá substituir. Então a gente tem que sempre olhar o todo e não olhar a nós mesmos. Nós somos parte da obra, nós não somos a obra. O perigo da dúvida. Não te encarceres na dúvida. Todo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. Então, qual é o convite que ele me faz aqui?
que eu não fique em dúvida. E se eu estou em dúvida, que eu vou estudar, que eu vou pesquisar. Se aquilo não se amoldou corretamente à minha compreensão, que eu vou buscar ferramentas necessárias para entender aquele fenômeno. Não posso é criticar, não posso é colocar dúvidas em coisas que eu desconheço, porque isso passa a ser uma leviandade. Olha que lindo. Necessidade do estudo. Estuda sempre, à luz do conhecimento, armatear o espírito contra as armadilhas da ignorância. Olha o convite que é feito a todo médio. E nós nos entristecemos muito, muito, quando vemos os nossos irmãos de uma casa espírita colocando as suas roupas branquinhas, alvas, mas esvaziadas de conteúdo, esvaziadas de conhecimento, porque se negam a voltar ao banco de escola, porque se negam a abrir um livro e estudar coletivamente, se negam a reaprender, ou melhor, reassimilar determinados pontos. Isso vai enfraquecer esse médium, isso vai apagar aquela roupa branca dele, ela vai ficar escurecida em função da sua ignorância. Ele vai criando sistema, ele vai criando uma série de equívocos de conhecimento por falta de estudo. Se a gente tornar a ler uma obra já lida anteriormente, nós vamos compreender coisas diferentes, nós vamos assimilar coisas diferentes, nós vamos entender coisas diferentes. Não é porque as letras ali se modificaram, o conteúdo da obra se modificou. Não, quem se modificou somos nós. Então, cada vez que a gente vai passando o tempo, não só pela maturidade, mas pelo ganho de conhecimento que a gente vai tendo na própria doutrina, estudando a própria doutrina, se a gente voltar a ler o Livro dos Espíritos, nós vamos compreender coisas novas. Como nós aprendemos coisas novas a cada aula que nós preparamos, a cada curso que nós preparamos, nós estamos reaprendendo a doutrina. Assimilando coisas novas, dissolvendo determinados equívocos cometidos anteriormente por falta de maturidade, por falta de experiência. Então é importante a gente estar estudando sempre. Combate as imperfeições. Não te irrites. Cultiva a caridade, a brandura, a compreensão e a tolerância. Porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. Ou seja, ele está te dizendo que você seja amoroso no trato, no lido com os teus irmãos, de vencer toda a intolerância. Mas lembre-se, tolerância não recomenda conivência. Porque sim, muitos acham que para não discordar de uma determinada ideia ou de um determinado equívoco de algum irmão, eu tenho que ser tolerante. Não, isso não é tolerância, isso é conivência. E a doutrina não coaduna com a conivência. Jesus jamais foi conivente com os erros do outro, muito pelo contrário, ele foi tolerante para com as faltas alheias, mas ele jamais foi conivente, muito pelo contrário, a sua voz levantava firme e forte no sinédrio contra a intolerância daqueles homens, contra os equívocos morais daqueles homens, contra os equívocos de conhecimento daqueles homens. Logo, ele não coadunava com esses seres. Perdoar as ofensas, difícil. Aí vem a parte muito difícil para o médium, né? Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade. A praga do elogio não te altera o modo justo de ser, e ainda mesmo que te categorize a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanque o rosto, e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. Penso que dispensa qualquer comentário essa máxima, digamos assim, essa máxima que André Luiz nos apresenta. E por fim, coragem moral. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. Então, olha que mensagem linda que ele está nos dizendo, a coragem moral. E somente aqueles que adquiriram essa coragem moral pode efetivamente
na frente, sob o Calvário, dizer: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Assim, encerramos mais essa aula, esperando que cada um de vocês, principalmente aqueles neófitos ao trabalho mediúnico, possa compreender antes de aceitar essa missão, antes de se comprometerem. Entendam o valioso serviço que é a mediunidade para a humanidade, o quanto o médium é importante, o quanto o médium ele é efetivamente um vetor transformador de uma sociedade. Como ela bem perguntou no início, eu posso mudar a sociedade? Talvez não, mas eu posso, através dos meus exemplos, dizer a você o quanto podemos mudar. E através do meu exemplo eu passo a ser luz, eu passo a ser farol. E com isso eu posso abrasar toda a terra, ser o sal da terra, a luz do mundo. Graças a Deus.